Como você pode estimular e aumentar ainda mais esse resultado que vai fazer toda a diferença quando a tua criança começar a falar inglês. Você já viu uma pessoa de fala nativa hispânica, um argentino, um chileno, falar vovô e vovó? Não? Provavelmente você nunca vai ver, porque o nativo de fala hispânica não consegue emitir o som o som v, b, porque ele não escuta a diferença entre o e o e entre v e b. Mas como assim, Ale? É tão óbvia essa diferença? É óbvia para você, porque quando você era criança, os seus ouvidos foram estimulados a perceber e identificar dois sons, o O e o O, dois sons, o V e o B. Mas o bebê hispânico não passou por esse estímulo e, portanto, não desenvolveu essa habilidade de distinção. Ao não conseguir distinguir auditivamente, ele não consegue falar. E aí está a chave para a fluência da sua criança. Então, curte esse vídeo, porque ele será muito importante para você estimular a fluência na fala da tua criança através de um treino auditivo muito especial, simples e pouco convencional. Hoje eu vou te ensinar duas formas de fazer isso. Uma forma é construindo e a outra forma é desconstruindo. Construindo. O ouvido da sua criança, quando ela tem entre 3 meses e 1 ano de idade, consegue identificar cerca de 600 consoantes e 200 vogais. Você tem noção da quantidade de variações sonoras que isso representa? É um ouvido radar. É um momento da vida da tua criança em que todo estímulo auditivo traz um resultado absurdo, um resultado muito grande, um resultado excelente. Como você pode estimular e aumentar ainda mais esse resultado que vai fazer toda a diferença quando a tua criança começar a falar inglês? Muito simples. Exercício número 1, construindo uma sensibilidade sonora maior. Isso pode começar lá quando a tua criança é bebê e pode continuar depois que essa criança tiver 2, 3, 7 anos. É um exercício que, na realidade, favorece muito o poder auditivo até de nós adultos. Você vai levar a tua criança perto de uma cachoeira, ou uma fonte de água, ou uma mangueira, e vai convidá-la por alguns segundos a escutar aquele som. Escuta com ela. Se a tua criança já estiver em fase de vocalização, você vai dizer para ela: vamos imitar o som da água? E aí você começa a imitar. Veja como a tua criança imita. É parecido com você? Ou ela achou um outro jeito de fazer essa vocalização, essa imitação? Num próximo passo, você pode fazer a mesma coisa com o som da chuva. Convida a tua criança a escutar o som da chuva com atenção. Vamos imitar o som da chuva. Como é que é? A chuva batendo no telhado. Pode gesticular junto. Isso vai sensibilizar o sistema auditivo da tua criança e ele vai identificar sons que antes passavam batido. Você pode repetir esse exercício na cachoeira ou fonte, com a chuva, com os pássaros cantando, com o som dos grilos à noite, situações determinadas com um som muito claro que essa criança vai inicialmente escutar
e imitar, gesticulando. Esse é um exercício de construção de sensibilidade auditiva. O exercício de desconstrução é um exercício pouco convencional e muito eficiente que um professor de música fez comigo quando eu tinha 5 anos de idade e eu nunca me esqueci. Então, se inscreve no canal para ouvir esse exercício novamente e aplicar com a sua criança. Esse professor se chamava Pedro Paulo e ele era muito inteligente na leitura que ele fazia da relação da música com as crianças. Uma vez ele juntou a turma e falou: eu vou tocar uma música e você vai escrever os sons dessa música. Eu tinha 5 anos de idade, portanto eu não conhecia o alfabeto ainda. Eu tive que encontrar uma forma de representar os sons graficamente. E aí ele fez tu. E eu desenhei os sons que ele fez a ponto de depois conseguir reproduzir aqueles sons. Veja que exercício inteligente. No final, ele pediu para todas as crianças mostrarem o desenho. E qual não foi a nossa surpresa ao identificarmos as diferenças entre a forma como cada criança representou o som? Um desenho era diferente do outro, mas nós ouvimos exatamente os mesmos sons. Por que essa diferença? Essa diferença acontece porque a representação dos sons é algo criado artificialmente pelo ser humano. Como a representação dos sons não segue uma regra da natureza, segue uma regra do humano, ela apresenta muitas variações. E isso acontece também com o sistema de escrita. Note que cada idioma representa o mesmo som de formas diferentes. Em português, a letra I tem som de I, mas em inglês ela pode também ter som de I. Por que essa diferença? Porque ela é uma representação de um som e a representação pode ser feita de diversas maneiras. Isso é importante para que quando a sua criança aprender a escrever, ela se lembre de que a escrita não tem essa fidelidade linear aos sons, porque os sons são um fenômeno da natureza e a escrita é um fenômeno do ser humano. Percebe que é um fenômeno inventado, criado por nós? Esses 2 exercícios, o primeiro de construção e o segundo de desconstrução, podem ser feitos com a sua criança. Então, para fazer o exercício de construção, você vai usar os sons da natureza, como eu disse no início do vídeo, e para fazer o exercício de desconstrução, você vai imitar sons e pedir para sua criança registrar graficamente, desenhar o que ela está escutando. E depois você vai fazer a mesma coisa com outras pessoas, com o seu marido, com o vizinho, e aí você vai mostrar para sua criança: olha só como é diferente, como cada pessoa representa o som de uma forma diferente. Esse exercício é marcante, vai se lembrar quando ela aprender a ler e a escrever. Ela vai relativizar mais a relação entre escrita, leitura e fala. Ajudar você a aumentar a fluência da sua criança é o meu objetivo. Conta comigo.